Bom dia, classe! Paz seja convosco, tudo bem? Cumprimento nossos irmãos que estão assistindo lá na gravação, na internet, nossas plataformas digitais. Tá ok? Muito bem. Hoje nós vamos terminar sobre os livros poéticos, a terceira parte do Antigo Testamento, né? Aula passada nós falamos sobre os Salmos, hoje nós vamos falar sobre os livros de sabedoria, tá ok? O primeiro deles que nós vamos tratar é o livro de Jó, certo? Do hebraico Job, opa, isso aqui é uma letra I, Job. Ele tem, como eu falei na aula anterior, 42 capítulos, tá bom? A sua autoria, alguns colocam como Moisés, sendo autor do livro, outros como Esdras. Tá ok? A sua história era conhecida tanto que Daniel cita isso, melhor dizendo, como Ezequiel cita isso no seu livro, cita o personagem Jó no seu livro, ok? Tendo ele como uma pessoa justa. O tema principal, como eu falei na aula anterior, é o sofrimento do justo e a justiça de Deus. Tá ok? O livro de Jó é escrito num estilo de prosa, tá ok? Ou seja, não tem rimas. Apenas no capítulo 28 vai ter uma poesia lá no meio. Ele está mais para uma dramatização, ou seja, uma forma teatral de um embate filosófico. Ou seja, uma questão central da vida humana, e eles debatendo acerca daquilo, baseado em tudo que ocorre com a vida de Jó. Como você sabe, a gente pode dividir ele em algumas partes, e a primeira parte você conhece bem, né? Do capítulo 1 até o capítulo 3, lá a página 172. Vamos dividir o livro. 1, 2, 3, 7 partes, né? Página 172 do nosso livro de estudo. Então, a primeira divisão do livro lá é aquela parte que você bem conhece, do capítulo 1 até o capítulo 3, que é o quê? Por trás dos bastidores, no mundo espiritual, na corte celeste, acontece algo que determina os fatos sobre a vida de Jó. O que acontece? Capítulo 1, capítulo 3 de Jó. Muito bem. Está lá a corte celestial, os filhos de Deus se apresentando diante de Deus, e Satanás está lá de boa, no rolê. Está lá, passeandinho lá, e fala, no período em que os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, foi lá Satanás. Satanás, como já falei nas aulas anteriores, não é nome próprio, é uma palavra hebraica, vem do hebraico ha-satan, ou ha-shatan, que quer dizer o inimigo, tá bom? Ou adversário. Então, nós vemos que o Satanás, o diabo, tem acesso ao mundo espiritual, à corte celeste, e ele vai lá se apresenta diante de Deus. E daí o que acontece? O diabo pergunta alguma coisa? Não. Quem inicia a conversa? Deus. E ele fala, olha, o que você está fazendo aqui? Eu estou dando rolê. Venho de passear pela Shopping Cianê. Por onde, pessoal? Pela terra, pelo globo celeste, pelos países, pelo mundo. E ele vem e Deus fala, legal, você passou por lá e você, por acaso, você viu uma pessoa que me serve, um servo chamado Jó? Ele fala, vi sim, e por acaso ele serve você apenas porque você apenas abençoa ele. Ele não te serve sem causa, sem razão, ele serve porque você tem abençoado a ele, e não vai te servir de balde, né? É a palavra que aparece lá. Não vai te servir em vão, sem motivo nenhum. Ele fala, muito bem, mas ele fala, olha, se tirar tudo que ele tem, vamos ver se ele não amaldiçoa você na sua cara, se ele não despreza. E Deus fala, então tá bom, então vamos lá, vamos fazer essa experiência, esse ensaio laboratorial, e fala, você pode tocar, tudo o seu bem, menos a sua vida você não pode tocar. E o diabo fala, é nóis, fechou. E
Deus permite dar a permissão para que o diabo haja com seus agentes, com seres espirituais, com causas da natureza. E nós vemos dentro do livro de Jó uma perspectiva que nós vemos agora o poder de Deus, a soberania de Deus, o quanto o diabo é limitado e quanto ele é poderoso acima dos nossos poderes humanos. Então nós vemos que Deus, dando a ordem, permitindo, ou seja, dando autorização ao alvará, ele pode tocar, e vemos que até mesmo ele usa elementos da natureza, né? Os filhos de Jó vão lá, estão dando uma festa, e de repente tem uma ventania, cai a casa, mata eles, igual a bruxa malvada lá de Oz. Fica os pezinhos para fora. Não aconteceu, só caiu a casa só. Tá? Então nós vemos esse debate aqui, esse embate entre Deus apresentando, falando o quê? Que existe... A sua criação pode adorar a Ele apenas pelo que Ele é. E o diabo, como inimigo, como a criação desvirtuada, a criação desestruturada, né? Aquele que renegou a Deus, e fala, isso é impossível de acontecer. As pessoas, a sua criação só te adora pelo aquilo que você dá para eles, não por aquilo que você é. E fica isso acontecendo no mundo espiritual e refletindo na vida de Jó. A Bíblia apresenta Jó como um homem íntegro, que morava lá na cidade de Uz, na região sul de Israel, né, sudeste de Israel, na região lá de Edom, cidade chamada Uz, na região de Edom, onde depois o irmão de Jacó foi lá e morou, e governou, e ficou chamado como região de Seir, quando Esaú foi lá. E vai acontecendo essas desgraças, séries sucessivas desgraças na vida de Jó. Okay? Depois tem e o diabo volta para fazer lá, coletar o resultado do ensaio laboratorial, e fala, e aí? Está vendo só? E Deus fala, ele não pecou, não blasfemou. Matou o filho, tirou riqueza, e aí? Ele fala, mas isso é muito pouco. Toca na saúde, nos seus ossos, para ver se ele não vai blasfemar na cara dura. E Deus fala, beleza, vai lá, pode tocar, mas você não vai poder tirar a vida. Então, fechou, é nóis, vamos lá de novo. E daí, ele vai, começam a surgir feridas, chagas, tumores, púsis, pústulas. Jó fica um trapo de vida humana. Até o ponto que, além de ele estar com seu coração ferido, sua alma machucada, financeiramente falido, totalmente emocionalmente abalado, e agora com seu corpo físico debilitado, sua esposa vai enfia um cravo em cima e fala, olha, você praticamente não presta para mais nada. Amaldiçoa o seu Deus e morra. Ou seja, já deu, chega, acabou. E a partir daí vai iniciar a história, a narrativa da história de Jó. Depois de todo esse cenário, o qual Jó não sabe dessa aposta celestial, né? Deus colocando suas fichas nele e o diabo falando, não vai. Então agora inicia a jornada da vida de Jó. Pode perguntar, irmão? Isso. Uma ótima pergunta que nós vamos descobrir lá no céu. Tem? Não tem. Não tem. Vem da questão da inspiração, revelação. E Deus dá o contexto. Aí, muito boa a questão, porque ela acaba caindo no seguinte ponto. Alguns estudiosos não crerem que seja realmente um fato histórico a vida do Jó. Mas sim um livro, assim como o livro de Jonas também alguns pensam, seja apenas um livro escrito para trazer um ensino, como nós estamos vendo, fosse uma parábola, só que aumentada, né? Totalmente dramatizada, um livro de sabedoria, tá ok? Pela fé, eu posso crer que Deus tenha revelado, ensinado, assim como Ele revela para nós várias coisas, revelou para os seus discípulos nos dias do Novo Testamento e revelou na Antiguidade. Mas é uma muito boa questão, que daí abre essa dicotomia, essa divisão, né? Se para o próprio Jó não ficar sabendo do acordo celeste, né, da aposta celeste, então talvez o livro não seja verdadeiro, seja apenas uma alegoria para o ensino. E a questão de crer na inspiração, na revelação sobrenatural da parte de Deus. Ok? Respondida a pergunta? Sim? Mais ou menos. Então, chega lá no céu, conta para nós daí depois. Não vai chegar lá, não vão voltar, né? Não vão voltar, não. Vai ser bom demais. Tá? Daí que já é muito bem perguntado, porque gera essa questão dessa dicotomia, né? Dessa divisão. Tá ok?
a partir daí inicia a vida em si do Jó e o debate, ok? Que vai estar lá do capítulo 4 até o capítulo de número 37, tá ok? Vamos colocar aqui na lousa, página 172 do nosso livro. Deixa eu apagar aqui para a gente poder escrever. E falando ainda acerca da autoria, é colocado como Moisés, lembrando que Moisés viveu por volta de 1500 a.C., e o período que ocorre, né, a história, é aproximadamente entre 2000 a 1800 a.C., ou seja, toda essa história chega como tradição oral para o povo de Israel, e depois ou foi compilada por Moisés, ou depois pelos dias lá por Esdras, tá ok? Como eu falei antes, o próprio Ezequiel cita essa personagem, fala sobre Jó no seu livro, ok? E o Ezequiel ficou a vida dele aqui no meio do caminho, nesse meio período, por volta do ano 600 a 500 a.C. Então, do capítulo 4 até o capítulo 37 são o debate acerca desse tema, né? Olha lá. Então, do 4 até o 27, nós temos o seguinte: Jó e seus amiguinhos, seus amigos. Quem são seus amigos? Opa. Ele faz, nós fazemos, vós fazeis. Não, calma, pessoal. Bildade e Zofar. Olha aqui, vamos lá. Temos um debate teológico, filosófico. Ai, que chique. Filosófico. O que acontece? Entra a questão de narrativa, daí coloca. Aí que entra a questão de se fosse apenas um livro, uma alegoria, a sabedoria não precisava apresentar fatos históricos, localização geográfica, né? Então ele fala as cidades de onde vem o Elifaz, o Bildade, o Zofar, tá, ok? E fala que seus amigos vieram daquela região, do Crescente Fértil, tá, ok? Norte da Arábia, região de Edom, mais próximo lá em cima do rio Tigre e Eufrates. E eles vieram de longe e, ao ver a situação de Jó, eles se compadeceram dele e ficaram 7 dias assentados com ele, sem falar uma palavra, apenas chorando e lamentando pelo estado do seu amigo. Eles que conheciam ele ficaram lá quietinhos, em silêncio, só se condoendo com ele. Não tinham o que falar, né? Uma pessoa que perdeu 10 filhos, perdeu todas as riquezas, foi assaltado, houve destruição, agora estava doente, um caco de vida humana, né? Não tinha muita coisa para falar. Aquela pergunta que a gente faz aí, tudo bem? Oh, com certeza. Estou alegre pra caramba. E eles ficam, depois desses 7 dias, daí eles começam o debate entre si. Porque Jó começa a se lamentar. Jó não amaldiçoa a Deus, mas ele lamenta sobre a sua vida, sobre a sua condição. Lamento de Jó. E ele fala, por que eu nasci, se fosse para sofrer assim? Por que eu entrei nesse mundo? Era melhor que eu tivesse nascido morto, fosse um natimorto, né? Como um aborto que sai. Então ele até chega mesmo a amaldiçoar o dia que nasceu. Amaldiçoar o seu nascimento. Ele fala, quem dera aquele dia fosse trevas, quem sabe
realizar conjúrios sobre maldições, que aquele dia seja um dia de trevas, de escuridão, que seja apagado da história. Pois era melhor eu não ter morrido no ventre da minha mãe do que vir para a luz e passar por tanto sofrimento, tanta humilhação, né? Então você vê a diferença, ele não despreza Deus, mas ele se coloca no papel de uma vítima. E se eu estivesse no lugar dele, talvez eu fizesse a mesma coisa, porque não foi fácil. Aí seus amigos começam o quê? A justificar a Deus e a condenar Jó. Com base numa visão teológica filosófica que os três tinham igual. Tá, ok? Que era o seguinte: Deus abençoa os justos e castiga ou amaldiçoa os ímpios. Jó era próspero, não era? Capítulo 1 fala que ele era rico, comerciante, criador de gado, tinha 7 filhos, 3 filhas, todo mundo tinha sua casa, seu apartamento, seu Jeep Renegade, Jeep Compass, tinha apartamento lá em Maresias, em Jurerê Internacional, e viajava para lá e para cá, e periri, pororó, certo? E ele temia Deus, não fazia sacrifício para os seus filhos, ele ia lá na igreja, orava de manhã, orava de noite, falava, que eles abençoa aquele povo lá, Jesus, tem misericórdia deles para eles não pecarem. Se ele estava sendo próspero, abençoado, enquanto temia Deus, beleza, então agora ele estava sendo o quê? Castigado ou amaldiçoado. Essa era a visão dos seus 3 amigos. E eles se intercalam entre debates, começam agora, depois o camarada... Vê a situação que o camarada está agora, fala, não, você está assim porque é culpa sua. E Jó começa a se justificar. Então fica nessa troca. O Elifaz, o Zofar e o Bildade e o Zofar, eles revezam entre si falando, Jó, se você está assim, Deus nunca mudou sua maneira de agir. Ele abençoa os justos e castiga os ímpios. Você prontamente pecou. E Jó fica se justificando, falando, não fiz nada de errado, eu jamais pequei, nunca nem... Por exemplo, fala, você deve ter adulterado. Fala, não, jamais nem olhei para uma jovem que não fosse a minha esposa. Eu fiz, Jó capítulo 30 fala, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Fala, então você deve ter roubado alguém. Não roubei. E fica nesse ping-pong, né? Uma hora vai lá e ele dá um tapa na cara de Jó, depois vai o outro lá, o Zofar dá outro tapa, depois o Bildade, e ficam revisando entre eles. E entre essas conversas, o Jó se justificando, o Jó falando das suas mazelas, ele fala, olha, eu estou tão debilitado, que quando eu ando nas ruas, as crianças, os jovens falam que eu estou bêbado, mas na verdade é que eu não consigo andar por causa das feridas que tem entre as minhas pernas, nas plantas dos meus pés. Eles encontram Jó jogando poeira e cinza sobre a sua cabeça e raspando a sua pele com cacos de barro para tirar aquelas pústulas, aquelas feridas, aqueles tumores. Ele fala, eu sou como um provérbio na boca desse povo, como uma anedota, como uma chacota. E ele começa a justificar a si e falar aquilo lá, quem dera eu tivesse sido morto, eu nascido morto, eu gostaria, o capítulo 19 ele fala, eu gostaria que agora viesse um advogado e me julgasse a minha causa entre eu e Deus, o que eu fiz para Deus para merecer tudo isso. Ele não amaldiçoa a Deus, fala, não valeu a pena te servir, mas fala, por que eu tenho feito de errado? Por que ele está me tratando tão mal? Por que ele se tornou o meu inimigo? E no capítulo 19, até um texto que a gente usa, mas sem ler o contexto, né? 19, 25, fala, por fim meu Redentor se levantará e trará salvação e me redimirá. Né? Então vamos ler Jó 19, 25 para falar certo, né? Meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra e julgará a minha causa. Confessasse o erro dele, o pecado, ele fala, não, você deve ter feito alguma coisa de errado e você está escondendo da gente. Fala, e ficavam apertando ele como ele se fosse culpado de algo. Pois Jó nem seus amigos sabiam daquela aposta celestial, né? Do que havia sido acordado entre Deus e Satanás. Jó 19, 25.
Porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Tá ok? Então Jó está falando nesse debate, falando, olha, eu queria um advogado entre eu e Deus. Daí que ele usa esse texto do Redentor, né? Conforme a cultura da antiguidade, que depois nós vimos lá no livro de Ruth, alguém que comprava as dívidas daquela pessoa que estava vendida como escravo, havia perdido posse da terra. Tá? Então Jó ele começa agora a justificar a si mesmo, falar, puxa, eu estou certo, e por que Deus está agindo comigo assim? Porque ele tem se tornado meu inimigo, meu opressor. Ele pede, fala, eu gostaria que ou nessa vida, ou quando acabasse, eu tivesse uma corte diante de Deus, um julgamento justo diante de Deus, para ele falar por que ele está me tratando dessa maneira. Tá ok? Como assim? Isso, nós vemos esse texto, os cristãos, e citamos com base nisso. Jesus, o nosso Redentor, aquele que pagou nossa dívida pelo pecado, ele está vivo e vai se levantar para julgar a nossa causa na terra. Então, no contexto de Jó, ele mostrando uma confiança que de algum modo Deus iria resolver tudo aquilo, né? Mas não com o contexto messiânico que nós nos apropriamos disso. Nós tomamos e entendemos esse texto como isso, como Jesus. Isso, que Deus sempre tem, não a justificação da salvação, a justificação, mas que Deus sempre tem um agente de redimir, de resolver, de apagar com aquilo, resolver aquilo. E eles ficam nesse debate, capítulo número 28. Não fala quem que citou, qual deles que falou, mas é uma ode à sabedoria, né? Dentro de todo esse debate teológico e filosófico, ficam debatendo entre eles, acusando Jó, falando, não, Jó, você errou, por isso veio tudo isso sobre você. E o Jó falando, não errei, o problema é que Deus não gosta mais de mim e está me maltratando agora. No capítulo 28 nós temos um salmo, um poema à sabedoria. Vai falar, olha, a sabedoria não pode ser comprada por prata nem por ouro, parará, parará. Os homens se penduram em cavernas para achar ouro, tal, mas a sabedoria não é assim. E piriri, pororó, e depois você lê na sua casa lá o livro de Jó inteiro e você lê melhor o que fala o capítulo 28. Certo? Depois Jó volta a se defender, por aqui embaixo mesmo, né? Do 29 até o 31, Jó faz a sua defesa de novo. É que eu citei para vocês agora o capítulo 31, né, que os seus amigos falam, de repente você adulterou, você roubou. Ele fala, jamais fiz uma coisa dessa. Fiz uma aliança com os meus olhos, eu nunca cometi nada de errado porque está vindo esse monte de tragédia sobre a minha vida. E a partir do capítulo 32 até o capítulo 37, aparece um outro personagem que não havia sido citado, que é o Eliú. Que Eliú é uma das formas que quer dizer Jeová é Deus, ou o Jeová, tá bom? Então tem um nome, já expressa isso. O que Eliú faz? Ele defende a Deus. E ele critica Jó, não falando igual os amigos dele disseram, falou, olha, isso aconteceu porque você está pecando, porque você fez algo de errado. Não, ele critica a Jó devido às suas queixas. Então Jó está falando, olha, de que adianta eu ser
justo, sendo que Deus, eu tenho visto Ele até mesmo tratar muito bem os ímpios. Ele faz os ímpios prosperarem, aqueles que não servem a Ele, aqueles que não temem a Ele. E na sua amargura Ele foi falando várias coisas, sem blasfemar, sem falar mal de Deus, mas falando que essa justiça de Deus às vezes não estava sendo equalitária, porque Ele estava sofrendo tudo aquilo, sendo que Ele sempre foi bom. Ou seja, Ele deu mais crédito para Ele mesmo, Jó, do que para Deus. E Eliú vem e fala, olha, você não sabe o que está falando, pois Deus sempre tem agido com justiça, com equidade, tal, e critica Jó por ele ter falado tudo aquilo. Certo? O Eliú não fala de onde que ele surgiu, esse camarada, ele aparece no meio do nada, solta bombinha de fumaça, lá, apareceu. Ele espera todo mundo falar, e ele começa, inicia seu discurso falando, olha, eu fiquei quieto, pois eu sou o mais novo de vocês, e pensei no meu coração, deixe a sabedoria dos anos falar, mas visto que vocês falaram muitas coisas loucas, agora eu vou falar o que é correto. Então ele defende a Deus e critica Jó pelas suas queixas, né? Capítulo 38. Até o 42:6. Agora o buraco fica mais embaixo. Agora o negócio é diferente. Agora o próprio Deus aparece e responde. Como que acontece isso, Tiago? A narrativa do livro de Jó diz que no meio de um redemoinho, algumas traduções mais antigas, algum torvelinho, pessoal, Deus aparece no meio daquele redemoinho, e começa a falar com aquele público ali, com Jó, Elifaz, Zofar, Bildade e Eliú. E Deus começa o quê? Castigando todo mundo. Não. Ele fala acerca da sabedoria. Um dos textos mais belos da Bíblia, lá no capítulo 38 do livro de Jó. Ele chega e fala para Jó, Jó, onde você estava quando eu criei o universo? Onde você estava quando, no dia da criação, as filhas da alva, as estrelas da manhã, tá? Em Apocalipse, Jesus aparece como a estrela da manhã. Então ele fala no plural, as estrelas da manhã. Alguns teólogos colocam isso como Jesus e o Rachatã, o diabo, que adoravam a Deus no dia da criação. Tá? Quando fala, quando as filhas da alva, estrelas da manhã. A primeira, aquela última estrela que aparece lá, se não me engano, é Sírius, né? Que a gente consegue ver aqui do hemisfério sul. Se eu não me engano, né? De manhã, o sol está nascendo, você vê a luazinha lá e vê uma estrela. Então, quando as filhas da alva louvavam o meu nome, onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu coloquei a Ursa Maior e o Orion nos céus? Onde você estava quando eu dei limites ao mar? Onde você estava quando eu coloquei uma barreira para o vento? Onde você estava quando eu coloquei os fundamentos? Você consegue com suas mãos pegar toda a terra, pesá-la ou medir o mar? Então, o Deus mostra a sua grandeza para Jó, através da palavra de sabedoria, e fala, olha, se você conseguir responder tudo isso que eu perguntei para você, eu respondo onde eu estava no seu momento de sofrimento. Eu respondo para você porque você acha que eu tenho se tornado seu inimigo. Deus não conta, o legal é que Deus não conta para Jó por que ele estava sofrendo aquilo, só mostra a grandeza dele. Mostra tudo aquilo que ele é. Ele faz a comparação, fala dos grandes animais da antiguidade, né? O que os judeus chamavam de Leviatã e Behemoth, tá? Como se fosse um grande crocodilo, um grande jacaré. Ai, Tiago, existiu ou não existiu? Sei lá, não sei. Eu não estava lá. Tá bom? Quer saber? Morre e pergunta lá para Jesus, caramba. Povo chato. Brincadeira, não são vocês, não. É que tem gente que gosta de achar pelo em ovo, né? Fala, não sei. Eu não vou falar, eu não ia falar, mas eu vou falar, né? Teve um encontro de pastores, uns 10 anos atrás. 10 ou 9 anos atrás. E foi convidado o pastor Enias, depois você edita isso aí, tá?
Foi convidado o pastor Enias Tonini, né? Ou Tognini, conforme queiram falar. E ele já estava com 95, 96 anos de idade. E teve uma irmã abençoada, falou, pastor, que ele tinha lido mais de 70 vezes a Bíblia, se não me engano, né? Pastor, qual que é o espinho na carne de Paulo? Eu falei, irmã, eu sou velho, mas não estava lá, né? Eu não sei, não saber. Não dá para saber tudo. Não dá. Quem fala que sabe tudo é mentiroso ou maluco. Tá? Então, ele fala desses grandes animais, o Leviatã ou o Behemoth, tá? Como se fossem grandes animais, até mesmo que a gente pode comparar, quem sabe, que os estudiosos colocam como os grandes dinossauros marinhos, animais marinhos que viveram e foram extintos. Tá? Foram extintos pelo meteoro? Não sei também. Tá? Nossa aula é Antigo Testamento. E Deus fala para Jó, olha, se você conseguir domar esses animais, esses monstros que eu criei, eu explico para você, eu falo para você por que você acha que eu tornei seu inimigo. E faz tudo isso, e Jó agora, ele entende e fala, puxa, eu falei de maneira leviana, eu falei sem entender. Porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço dos meus olhos te verem. E Deus, dado o capítulo 42... versículo 7 até o 8, se eu não me engano, né? Deixa eu ver se é 8 mesmo. 17. Aqui nós temos a oração do Jó, né? Do 7 e 8. E agora Deus fala para Jó, se arrepende, faz essa confissão, ele fala, olha, eu me humilharei no pó, jogarei cinza sobre minha cabeça por causa daquilo que eu falei. Não por tudo que eu passei, mas por ter falado contra o Senhor, Deus. Por falar de algo que eu não compreendia, não entendia. Tá ok? E daí Deus fala com Jó, fala, olha, seguinte, eu vou restaurar a sua sorte. E vou perdoar os seus amigos, falar aquele monte de baboseira contra você, que acusaram você falsamente, mas você vai ser transformado e eles vão ser perdoados quando você oferecer sacrifícios e orar por eles. E Jó vai, oferece sacrifícios, ora pelos seus amigos da onça, seus amigos meia boca, né? E Deus concede o perdão para eles e restaura a sorte de Jó. Diz que seus irmãos vêm das cidades ao redor, das cidades longínquas, e cada um traz ouro, traz um dinheiro para ele. Deus restaura o casamento de Jó com sua mulher, aquela mulher que havia desprezado ele, né? Deus dá tudo de novo para Jó, mas a mulher continua a mesma. Tá? Continua a mesma, ele não separou. Ai, que mulher chata, não deixou ir na igreja, papá. Você casou com ela, é sua. Tá? Até que a morte o separe, né? Ou morre você ou morre ela é sua. E restaura o casamento de Jó. Ele tem depois mais 7 filhos e 3 filhas. E diz que essas três filhas são as mais bonitas de toda aquela região, aquele período. Que até cita o nome das filhas e não cita o nome dos filhos, né? A Queren, a Gemima, Késia, Gemima e Queren Rapuk. Queren Rapuk é chifre de cor ou raio colorido. Olha que nome, ele parece hippie, né? Raio de cor, chifre colorido. Tá ok? E assim Deus muda e diz que o segundo estado de Jó foi maior do que o primeiro. Se ele antes tinha 100 mil, se ele era milionário, agora ele é bilionário. Deus mudou a sorte, o estado dele, e diz agora o principal, né? Além das benesses materiais. O Jó, que ele confessa na oração, fala, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu te conheço de ver. Pois meus olhos verem e eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza por tudo aquilo que eu falei. E Deus muda o estado de Jó, como eu falei, seus irmãos, seus parentes vêm de longe, cada um traz ouro, traz prata para ele, restitui a riqueza dele, Deus cura as feridas de Jó, sua saúde, ele restaura o seu casamento com a mulher, vão lá, Campos de Jordão, vão lá passear, namora, tem filho, tem mais 7 filhos e 3 filhas. E morreu velho e farto de dias. Com a mesma mulher. Glória a Deus. Só não fala da sogra, né? Tomara que a sogra não durou tanto. Brincadeira, sogra é benção também. A minha é uma benção.
Certo? Mais? Pessoal, vamos terminar, né, essa matéria? Vamos, vocês ficam mais 10 minutos, né? Não, sim, fica assim. Fica aí, pessoal. Vamos falar rapidinho. Livro de Provérbios. Dá para a gente concluir rapidinho? Rapidinho. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Sua autoria é atribuída a Salomão. Tá ok? Principalmente do capítulo 1 até o capítulo 25. Do capítulo 26 ao 31 são outros autores. Vamos colocar aqui rápido. Provérbios. 31 capítulos. Do capítulo 1 ao 25 é atribuído a Salomão. Do capítulo 26 ao 31, atribuído ao rei Ezequias e seus sábios. Ok? E o 29, o 30 e o 31, ele dá o nome dos autores. Você lê na epígrafe, ele vai falar o nome dos autores. Tá? O que vai ser o tema dos provérbios? A sabedoria cotidiana. Sabedoria cotidiana apontando para as leis de Deus. Como assim, Tiago? Você vê lá, de repente, o Salomão falando, olha, você precisa adquirir sabedoria para ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Porém, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Servir a Deus, honrar a Deus, conhecer a sua lei e obedecê-la. Você fazendo isso, você será próspero na sua casa, no seu emprego, na sua família, na sua comunidade. E outros exemplos da sabedoria cotidiana. Olha lá no capítulo 17, ele fala, olha, aquele que esconde o segredo, a culpa, é melhor daquele que expõe. Aquele que expõe o segredo, a culpa, o pecado de alguém, traz o assunto para que todo mundo saiba e separa os maiores amigos. Ele fala também, olha, aquele que empresta para Deus, para o pobre, Deus o recompensará. Ele fala o seguinte também, olha, aquele que está andando e de repente pega um cachorro brabo pelas orelhas, é a mesma coisa que o camarada que se mete na briga alheia, na briga entre marido e mulher, numa briga que não faz parte da vida dele. Aquele que canta canções alegres, festivas, perto de uma pessoa que está triste, depressiva, desanimada, tentando animar ela, é a mesma coisa que aquele que joga vinagre numa ferida, num corte, né? Então, sabedoria cotidiana, as coisas do dia a dia. Provavelmente eram ensinos que Salomão, nas escadarias do templo, do palácio, melhor dizendo, ele ensinava para o povo dia a dia. Tá ok? Depois da morte de Salomão, passam-se muitos anos, o reino de Israel é dividido, né? Lembra que Ezequias foi um rei de Judá? Ele coleta esses provérbios de Salomão, compila eles e pega provérbios do seu dia a dia, tá ok? E alguns dos seus sábios escrevem eles também. Eles também juntam esses 3 últimos provérbios aqui, os 3 últimos capítulos, que falam o nome do autor. Lemuel, Agur, está lá no 29, 30 e 31, você lê na sua casa. Então, a sabedoria cotidiana, as coisas práticas, né? Coisas do dia a dia. Certo? Então, provérbios, não tem muito o que falar de provérbios, né? É ler e viver e praticar. É bem legal. Livro de Eclesiastes. Esse é aquele livro mais chique, mais rebuscado. Para quem estuda filosofia, para quem lê Nietzsche,
Schopenhauer, Schaeffer. Para quem pega o expresso das 6 horas do Terminal Santo Antônio, do Terminal São Paulo. Para quem pega trânsito na Avenida Itavuvu. É nós. Livro de Eclesiastes. Doze capítulos. Como eu falei na aula anterior, ele é atribuído a Salomão. Por quê? Logo de abertura ele fala, olha, o pregador, o camarada que vai debater, discutir sobre isso, ele era rei em Israel e filho de Davi. Quem preenche isso é só Salomão, né? O que ele trata? Como eu falei antes, a vaidade da vida e o seu propósito. Então, do capítulo 1 até o capítulo 6, de uma maneira um corte mais grosso, uma fatia mais grossa, ele vai falar o seguinte, vou até trocar a caneta aqui, está acabando a carga. O pregador, o autor de Eclesiastes, vai falar, tudo é vaidade. Por quê? É óbvio que ele vai falar outras coisas, vai falar no capítulo 3, tudo tem seu tempo, há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar, tempo para edificar, tempo para destruir, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de colher, tempo de espalhar, tempo de ajuntar pedras, tempo de jogar fora pedras. Mas ele fala, no contexto geral, tudo é vaidade. O pregador fala, olha, eu tive riquezas, tive mulheres, tive poderes, e o que isso me completou, que deu sentido para a minha vida? Nada. No hebraico ele fala, vaidade quer dizer vento, vazio. Ele começa num lamento, numa tristeza filosófica, a falar o seguinte, olha, ter bens é vaidade, é vazio, não preenche o homem. Ele fala, olha, ser bem-sucedido no seu trabalho é vaidade, pois aquilo que você fez, as pessoas que passaram antes de vocês, que vão vir, vão fazer também da mesma maneira. Ele fala, olha, na vida é tudo um ciclo. Tanto o sol que se levanta como se põe, já se levantou e se pôs antes de você, como a água que passa por um rio, já passou para aquele rio, foi para o mar, evaporou, depois choveu e voltou de novo. Ele fala, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Por mais que o ser humano tente achar sentido na sua vida, tudo é vaidade. Do capítulo 7 até o capítulo 12, ele fala, então, qual que é o propósito da vida? Ele fala, o propósito da vida é não correr atrás de um sentido, de um propósito único. Ele coloca a questão espiritual. Ele fala, mas sim, usufruir das bênçãos que Deus tem concedido, ou benesses. E temê-lo. Temer a Deus. É como se ele falasse aqui, olha, se você correr para ficar na sua vida, para ficar rico, ser uma carreira bem-sucedida, ser o melhor pai do mundo, usufruir dos prazeres, falar, não quero regra nenhuma, quero viver do jeito que eu quero, cada dia com uma pessoa, com homem, mulher, cachorro, gastar meu dinheiro, moer, para tudo é vaidade. Tudo é vento, é como correr atrás do vento. Depois ele fala, olha, eu já vi reis andando a pé e empregados andando a cavalo. Ele fala, é melhor ir na casa do velório, na casa de luto, do que ir na festa, pois todos morrerão. Ele fala aqui no capítulo 4, que diferença há entre o homem e o animal? Morrendo são enterrados os dois, e quem pode garantir que é o destino da alma dos dois? Então ele faz uma nota triste, fala, poxa, essa vida, tanto faz se você é rico, pobre, inteligente, justo, ímpio, tudo é vento. Mas no capítulo 7 até o 12 ele faz
o balanço, né, o contraponto disso. Ele fala, olha, mas o que realmente interessa da vida é usufruir das benesses, das bênçãos que Deus tem nos dado. Você trabalha, é bom para o homem comer do fruto, beber do vinho, comer da carne que tem lhe dado e temer a Deus. E do capítulo 11, do verso 6 até o capítulo 12, ele fala, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não venham os dias maus e você não tenha prazer neles. Quando vier os dias finais. No capítulo 12 ele fala, olha, quando se fecharem as janelas, quando não se ouvir mais ruído das ruas, quando os moedores faltarem, né, perder os dentes, quando um gafanhoto for pesado demais para o ser humano, ou seja, quando chegar no final da vida, nós só venhamos olhar para trás e falar, puxa, não usufruí o que Deus me deu. Não vivi a vida, apenas tentei correr atrás de um alvo, ou vivi sem regra nenhuma e não tenho nada do que me regozijar, do que ter prazer. Tá, ok? Então o pregador fala, olha, lembre-se de Deus e usufrua, viva aquilo que Ele tem dado para você, não corra atrás, não. Agora, a hora que eu conseguir, a hora que eu terminar o STCES, eu vou me aplicar no ministério. A hora que eu terminar a faculdade, eu vou ter filho. Não, a hora que eu tiver filho, eu vou para a igreja. Não, a hora que eu for velho, tudo aquelas desculpas que nós seres humanos damos, né? Certo? Então o Eclesiastes ele é bem profundo, bem denso, assim, legal para aquele dia que está com a cabeça bem cheia. Brincadeira. Mas é legal, você lê pelo menos uma vez no ano você lê Eclesiastes. Ele dá um choque, você vai, acorda, larga a mão de ser tonto. Certo? E último livro para acabar, livro de Cantares ou Eclesiastes. Muito obrigado. Livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos. Está acabando, pessoal. Está acabando. Pode encomendar a marmitex de carne assada para nós aqui. Vamos lá. Cantares ou Cântico dos Cânticos. Muito bem, ele contém 8 capítulos e é atribuído também a Salomão. Alguns estudiosos colocam, e talvez ele tenha composto isso no início da sua vida, né, após ser coroado como rei, e compôs isso. A Bíblia não fala quando foi que ele compôs, quando compôs, e até a autoria é apenas apontada, né, não fala bem claro lá, ó, isso aqui é o do Salomão. Salomão que escreveu, assinou embaixo, está registrado em cartório. Tá, ok? O que ele vai falar? Através dessa poesia, ele vai falar sobre o amor do rei por uma camponesa. Tá bom? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui no livro para não falar besteira, né? A divisão. Oi? Não. A divisão. Tá acabando, pessoal. Só mais um pênalti. O Brasil ser tetracampeão. A divisão do livro está na página 188. Ok? A estrutura básica que é? É como se fosse, que nós temos desde a Idade Moderna, uma pequena ópera, ok? No qual o rei vai ao campo, se encanta por uma camponesa, ela se apaixona por ele também, mas ela fala, não posso ser do rei, tal. Olha o que meus irmãos têm feito comigo, me deixaram no campo, me queimei do sol, e piriri, pororó. E ela se autodeprecia, mas o rei gosta dela.
e ela não dá bola para o rei, e o rei vai embora para a cidade, depois ela, apaixonada pelo rei, vai para a cidade, tá ok? E sempre isso numa forma de canto e resposta. Tanto, aqui, canto e resposta. Com os seguintes personagens: o noivo, a figura do rei que se apaixona pela camponesa, a noiva, os guardas, as camponesas, os moços de Jerusalém. Os moços eram macho, tá? Moço mesmo. E as moças, ou as virgens de Jerusalém. E no final todos eles fazem um coro. Então, o canto e uma resposta. O noivo fala: cadê você, amada minha? Você é linda, eu comparo você às éguas das carruagens de Faraó, seu cabelo é preto como a crina, né? Se você falar isso para minha mulher, eu tomo um tapa na cara. Mas era o modo que eles enxergavam, né? Hoje em dia eles falam gatinha, tal. Chamar de égua não ia dar um coisa, pá. Então é o contexto cultural, tá? Apesar do cavalo ser um bicho muito bonito e caro, né? Eu não vou falar em casa para não apanhar. Enfim, faz a comparação desse contexto cultural, né? E sempre vai um descrevendo: olha, noivo, você é bonito, tal. Suas coxas são como colunas de mármore, tal. E vai descrevendo essa relação, sempre apontando para a questão do amor eros. Tá? Da palavra grega eros. Dentro do grego antigo, nós temos aquelas 3 palavras para descrever amor. O filho, que é de amizade, irmão, irmã. O eros, que é o amor erótico entre homem e mulher, a questão sexual, sentimental, da ligação. E a palavra que era pouco usada, que era o ágape. Tá? Você vê isso quando João escreve seu evangelho. Fala: Pedro, tu agapao a mim, né? Você me ama acima de todas as coisas. Então, nesse contexto aqui, o amor eros, e fica essa resposta. E o noivo volta para a cidade, a noiva não dá bola para ele, e ela vai lá atrás dele na cidade, de repente ela não encontra ele, e fala que os guardas maltrataram ela, e os guardas falam: olha, não achamos seu amado, tariri, tararó, e fica nesse vai e vem, até que os dois se encontram, certo? Ela pergunta para os moços de Jerusalém, e eles respondem, é como se fosse uma pequena ópera. Nessa troca, até que é culminado o momento das núpcias. Aparece o noivo e a noiva subindo em umas liteiras, né? aquela maca que era carregada por eles, e consumam o amor na cerimônia de núpcias e no casamento. Tá, okay? Talvez Salomão tenha composto isso para a sua primeira ou 70ª esposa, tá bom? Mas celebra o amor dentro do casamento, entre o esposo e a esposa, entre o noivo e a noiva. Tanto que depois, quando eles têm um encontro, eles começam a falar das partes do corpo um do outro. Tanto do rosto, pescoço, quanto os seios, genitálias, entre um com o outro, elogiando, fazendo as comparações com a cultura da época. Tá ok? Como coluna de marfim, como... sei lá, mas que é os exemplos que ele usa agora, faz tempo que eu não leio. Tá ok? Então, o intuito disso é um elogio ao amor celebrado no casamento entre homem e mulher. Alguns estudiosos veem de uma forma meio puritana, falei assim: não é o amor, não é do casamento, do ato sexual, da intimidade do esposo com a esposa, não. É de Cristo com a igreja. Pode ser, mas também fala do amor do casamento aqui. Tá ok? Do amor entre o casal. Que é algo que Deus criou. Interessante, o livro de Cantares não fala nenhuma vez sobre Deus. Tá ok? Não fala. Então é blasfêmia, está na Bíblia, não é para ler, não. Deus que criou o amor, não criou? Criou tanto o amor fileó, quanto o amor eros entre o esposo e a esposa, quanto o agapao, aquele que dá vida um pelos outros. Certo? Então é lido para a sabedoria do seu casamento. Você saber, você é minha gatinha, minha pomba, seus dentes são como um rebanho de ovelhas descendo pelo monte não sei lá da onde. Não, já apanha. Certo, pessoal? Tem.
Não, olha lá. Gigante guerreiro Dylion. Vamos lá. Sábado que vem não teremos aula. Teremos aula dia 22. É isso, Vitor? Dia 22, né? Dia 22. Semana que vem com o pastor Marcos. Daí vocês acertam com o Vitor lá. Para a próxima aula, trabalho, muito trabalho. Mais trabalho. Questões. Vamos lá. Eu falei judiado 6, está acabando o curso, a minha matéria vai ficar judiado 6 agora, se judiaram de mim. Oração imprecatória. Página de número 167, questão número 1. Isso, questão número 1. Página de número 180. Questão de número 1. E a de número 4. Página de número 191. Questão de número 3. Cento e 91, questão de número 6. E acabou. Tchau. Deus abençoe vocês, pessoal. Excelente final de semana. Quem não entregou o trabalho, entregue já. Obrigado. Deus abençoe vocês. Tchau.